GE 750 2D mais D2 Little Joes, 800 ou Russas. Estes são os apelidos da mais incrível locomotiva elétrica já construída nos Estados Unidos e que nunca foi entregues ao seu comprador original. E aí pessoal, este vídeo é a segunda parte da história das GE 750 2D mais D2, conhecidas como Little Joes, 800 ou Russas. Se você não assistiu à primeira parte, onde nós falamos sobre o desenvolvimento deste modelo e sua utilização nas ferrovias norte-americanas, clique no card que está aparecendo no lado superior direito ou no primeiro link da descrição e depois volte para assistir essa segunda parte. Companhia Paulista e FEPASA. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro foi fundada em 1868, e embora não tenha sido a mais extensa, mais lucrativa ou com maiores índices de transporte de cargas dentre as ferrovias brasileiras, seus padrões de qualidade, atendimento, manutenção e conforto fizeram com que ela se destacasse, recebendo o título de ferrovia padrão. Seu ponto culminante foi na década de 1950, quando uma pesquisa internacional a elegeu como a segunda melhor ferrovia do mundo, atrás apenas da Pennsylvania Railway. Desde 1919, a Paulista vinha eletrificando suas principais linhas, alcançando seu apogeu em 1969 com um total de 252 km de vias, 15 subestações elétricas e 80 locomotivas elétricas de diversos tipos em sua frota. Mas voltando alguns anos, no final da segunda metade da década de 1940, a empresa estava trabalhando pela renovação de sua frota e pela modernização de seus sistemas de sinalização e controle do tráfego ferroviário. Graças ao empréstimo de 10 milhões de dólares obtido junto ao Exim Bank, a mesma adquiriu nos Estados Unidos 13 locomotivas Alco RSC-3, 48 carros de aço carbono e algumas centenas de vagões de cargas construídos pela Pullman Standard. Foi nessa ocasião que a General Electric ofertou para a CPF as GE 750. Embora naquele momento não houvesse nenhuma obra para a expansão da eletrificação, existiam diversos projetos a respeito que tornaria necessário a compra de mais locomotivas dentro de poucos anos. E as locomotivas ofertadas pela GE, além de mais potentes do que as outras que compunham o parque de tração da Paulista, tinham um preço extremamente convidativo. Sendo assim, no começo de 1950, a Companhia Paulista firmou a compra de 5 unidades das GE 2D mais D2 e respectivas peças sobressalentes, pelo preço de $875 mil. Nos meses seguintes, a fabricante realizou diversas modificações nas locomotivas adquiridas, como a ampliação da bitola para 1.600 mm, a retirada das torres de comando múltiplos, a instalação do sistema de freio, a vácuo a ar comprimido, dentre outras modificações. Nada do sistema elétrico foi alterado, além de que as locomotivas foram entregues com rolamentos nos truques guias e mancais de bronze nos eixos principais. Numeradas como 450 a 454, as 5 locomotivas chegaram ao Brasil entre abril e maio de 1951, sendo transladadas desmontadas através do funicular da Serra de Santos até as oficinas da Companhia Paulista em Jundiaí, onde foram montadas e entregues para tráfego entre junho e julho do mesmo ano. A partir daquele momento, as GE 750 passaram a fazer os principais trens de carga da empresa, embora nunca tenham sido utilizadas no máximo de seu potencial, devido aos limites da eletrificação em 3.000 volts adotada. Uma curiosidade é que, nessa mesma época, a empresa verificou que ainda possuía um saldo positivo de $920 mil em relação ao empréstimo do Exim Bank,
sendo que a empresa procurou a General Electric para tentar adquirir outras 5 unidades das 2D mais D2, mas já não haviam mais locomotivas disponíveis após a venda de todo o lote restante para a Milwaukee. Dessa forma, este valor foi usado pela empresa brasileira para adquirir 3 Alco PA2 para uso em trens de passageiros nos trechos sem eletrificação. Rapidamente, os ferroviários da CPEF apelidaram as novas locomotivas como russas, em alusão ao país que as encomendaram originalmente. Quando entraram em operação, as russas ainda tinham diversas peças rotuladas em russo, além de trazerem o símbolo comunista da foice e martelo estampados nos frisos internos das rodas. Com o passar dos anos, além da troca dos equipamentos, tais símbolos foram removidos à base de lixadeiras. Além do problema da eletrificação não permitir o uso das GE russas no máximo de sua potência, as mesmas tinham alguns problemas em relação ao perfil das linhas da Paulista, que possuíam diversos trechos com curvas de até 250 metros de raio, enquanto as 2D mais D2 haviam sido projetadas para um mínimo de 350 metros. Ao mesmo tempo, assim como ocorrera na Milwaukee, as locomotivas da CPF também apresentaram um problema de patinação excessiva, por falta de esforço de tração em relação ao peso. Situação que nunca pôde ser resolvida devido às russas já estarem no limite máximo de tonelagem por eixo aceito pelos trilhos da ferrovia. Mesmo com todos esses problemas, as GE 2D mais D2 operaram sem maiores problemas nas linhas da empresa brasileira, usadas exclusivamente no serviço de cargas. Alguns relatos dão conta do uso das locomotivas rebocando trens de passageiros, mas apenas quando havia necessidade de resgatar algum trem cuja locomotiva titular havia se avariado. Em 1964, a unidade 454 recebeu placas laterais em homenagem ao ex-presidente da Companhia Paulista, o engenheiro Jaime Pinheiro de Ulloa Sintra, falecido um ano antes e que trabalhara na empresa por 53 anos, antes de ser afastado em 1961 devido à estatização da ferrovia. Em 1971, a CPEF tem sua denominação social alterada para FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., e dentro da reorganização da nova empresa, que absorveu material rodante e pessoal de outras 4 ferrovias, as russas foram renumeradas 6.451 a 6.455, sendo esta última a antiga unidade 450. Embora a nova empresa tenha recebido as 5 locomotivas em excelentes condições, elas foram consideradas descartáveis, devido aos problemas ditos anteriormente e por serem, naquele momento, o modelo com menos unidades disponíveis para uso. Entretanto, embora por diversas vezes as russas constassem nos planos de desativação de material rodante durante a década de 1970, elas continuaram em operação. E após 1983, se tornaram as últimas no modelo ainda funcionando, após o fim das unidades da Milwaukee e South Shore Line. Fazendo os principais trens de carga nas linhas de bitola larga da FEPASA, as russas sofreram diversas modernizações durante aquelas décadas, com a substituição de componentes elétricos, a troca dos pantógrafos tipo balão para Fairley, a substituição dos faróis originais por faróis duplos Cian Beam e a troca das rodas guias raiadas por rodas guias inteiriças. Por volta desta época, a unidade 6.452 recebeu o nome Mestre Nelson Veiga, ferroviário-chefe das oficinas de Jundiaí, que se destacara nas décadas anteriores em sua função. Mas em 1990, com quase 40 anos de operação, as 2D mais D2 já podiam ser consideradas locomotivas obsoletas, apenas não tendo sido desativadas pela falta de recursos para comprar modelos mais novos. A falta de peças sobressalentes, não mais produzidas pela GE, se tornara crônica, sendo que as oficinas da FEPASA praticamente faziam um trabalho de artesão para construir peças novas. A situação piorou quando a unidade 6.454 Jaime Sintra sofreu uma colisão frontal em 1991. Embora a cabina da locomotiva tenha sido reparada, seu truque sofreu danos muito graves e foi descartado, fazendo com que houvesse a partir de então apenas 4 pares de truques disponíveis para 5 locomotivas. Isso obrigou a empresa a adotar uma espécie de carrossel,
onde sempre uma russa estava imobilizada em Jundiaí, recebendo os truques da próxima que entrasse para a revisão geral. Ainda sobre a russa 6454 Jaime Sintra, o acidente de 1991 obrigou a troca de seus para-brisas, e tal como ocorrera na Milwaukee, a falta de sobressalentes originais fez com que se instalassem para-brisas de locomotivas V8, em posição invertida à original, dando uma aparência única a esta unidade, que passou a ser conhecida pelo apelido DC-3, em alusão ao avião da década de 1930. Com a situação financeira da FEPASA se degradando cada vez mais rapidamente, todos os projetos para modernizar a eletrificação foram cancelados, e em 1995 todas as locomotivas elétricas foram momentaneamente baixadas, com a promessa de serem substituídas por unidades diesel, já usadas e que seriam importadas a baixo preço dos Estados Unidos. Mas o negócio não se concretizou e pouco a pouco parte da frota de locomotivas elétricas voltou a operar, embora em situação precária. Após a paralisação de 1995, apenas as russas 6451, 6453 e 6454 voltaram a operar. A unidade 6452 permaneceu durante 3 anos como em manutenção nas oficinas de Jundiaí, sendo que havia o projeto da mesma receber a última fase de pintura da FEPASA, cinza com teto preto e faixas pretas e vermelhas, o que nunca ocorreu. Já a locomotiva 6455 também permaneceu nas oficinas de Jundiaí, passando a ser canibalizada para manter as outras unidades em operação. No entanto, logo as russas 6451 e 6453 também foram paralisadas, por vencimento de suas manutenções, e porque a reforma da 6452 não era finalizada, além de toda a desorganização e desinteresse reinante na FEPASA em relação à eletrificação. Apenas a 6454 Jaime Sintra permaneceu em operação, como a derradeira locomotiva da série ainda tracionando trens regulares, mas a sua sorte já estava selada. Na manhã de 1º de maio de 1997, a russa Jaime Sintra não conseguiu partir com um trem carregado da estação de Boa Vista Velha, em Campinas. O velho problema da falta de tração fez com que a locomotiva patinasse até que seus motores elétricos se incendiassem, encerrando de maneira nada gloriosa a história operacional das GE 750. Rebocada primeiro para Rio Claro, depois para Bauru e por fim para Jundiaí, ficou durante 2 anos junto com as demais unidades naquela oficina, que se tornaram um verdadeiro cemitério da tração elétrica da antiga Companhia Paulista. Em 1998, a FEPASA foi federalizada, e ao final daquele ano suas operações foram concessionadas para a empresa Ferroban, Ferrovia Bandeirante S.A., que assumiu as atividades em 1º de janeiro de 1999, imediatamente abandonando a eletrificação. Nos meses seguintes, as locomotivas elétricas já sem serventia e que podiam ser rebocadas, foram levadas lentamente para Bauru, onde deveriam esperar uma solução quanto ao seu destino, algo que nunca ocorreu. Dentre estas estavam as russas 6451, 53, 54 e 55, que rapidamente foram vandalizadas e saqueadas. Apenas a russa 6452 ficou para trás nas oficinas de Jundiaí, junto com outras 5 locomotivas elétricas, todas sem truques para serem retiradas dali. Especificações. As especificações técnicas a seguir são das locomotivas GE 750 utilizadas pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro. 27.076 mm de comprimento, 4.572 mm de altura e 3.226 mm de largura. Peso total de 242 toneladas, sendo 134 toneladas para os truques e 108 toneladas para a cabina, com peso aderente total de 180 toneladas. As locomotivas em configuração original tinham 250 toneladas.
truques fundidos, tipo 2D mais D2, cada um com 67 toneladas. Originalmente em bitola 1524 mm, depois modificadas para 1435 mm nas unidades da Miroc e South Shore Line e 1600 mm nas unidades da Paulista. Velocidade máxima de 110 km por hora, capacidade para fazer curvas de 350 metros de raio e 2 pantógrafos tipo balão. As unidades da Miroc tiveram os pantógrafos modificados e reforçados, e as unidades da Paulista posteriormente tiveram seus pantógrafos substituídos pelo tipo Fevely. Freio a ar comprimido Westinghouse para a locomotiva e freio a vácuo para o trem, posteriormente modificado para ar comprimido também para o trem. Sem informações sobre os modelos usados na Miroc e South Shore Line. 2 cabines de comando, cada uma em uma extremidade da locomotiva. 4.125 HPs de potência, limitados no Brasil a 4.720 HPs, fornecidos por 8 motores GE 750-1650/3300. Na Miroc, elas continuaram usando 5.125 HPs de potência, sem informações sobre a potência na South Shore Line. Todas as locomotivas originalmente tinham tomadas MU para tração múltipla, no estilo torre, tendo sido retiradas nas unidades que vieram para o Brasil e modificadas para estilo frontal inferior nas unidades da Miroc e South Shore Line. Na Miroc, elas tiveram 2 padrões de pintura, amarelo com faixa larga vermelha e inscrições em vermelho, e depois preto e laranja com inscrições em preto. Na South Shore Line, elas tiveram um padrão alaranjado com faixas e inscrições vermelhas. Na Companhia Paulista, elas tiveram um padrão verde pendente para o marrom e azul com faixas creme e detalhe em preto e amarelo, ambos com inscrições em chapa de bronze. Na FEPASA, elas tiveram a pintura azul com faixa cinza e inscrições em branco, e posteriormente vermelho com faixas e inscrições em branco. O fim das atividades comerciais das GE 750 não marcou o fim de sua história. Das 20 locomotivas produzidas, 4 estão oficialmente preservadas, outra apenas formalmente preservada e mais 3 carcaças abandonadas. Estas últimas se referem às unidades brasileiras 6.451, 6.453 e 6.454, ainda abandonadas em Bauru durante o ano de 2020 sem condições de recuperação. Nos Estados Unidos, a Little Joe E70 da Miroc se encontra preservada e em exibição pública em Deer Lodge, Montana, com as cores inicialmente utilizadas naquela ferrovia. Todas as outras Little Joe foram sucateadas. A unidade 802 da South Shore Line se encontra preservada estática no Lakeshore Highway Historical Museum, no nordeste da Pensilvânia, a apenas 16 km de Erie, onde todas as GE 750 foram construídas. A unidade 803 da South Shore foi preservada pela Illinois Railway Museum, em condições operacionais, e após alguns anos sendo restaurada, ocasionalmente a locomotiva é operada no circuito interno de linhas eletrificadas mantidas pelo museu, sendo a única unidade que ainda pode operar. No Brasil, em Jundiaí, ainda se encontra a cabina da Russa 6452 sem os truques, que estão separados no cemitério de locomotivas de Bauru aguardando um improvável translado. Esta unidade não está oficialmente preservada, mas formalmente faz parte do acervo do Museu Ferroviário da Companhia Paulista, instalado nas antigas oficinas de Jundiaí, sem previsão de restauro. Mas uma unidade está oficialmente preservada e sendo restaurada no Brasil. Após um longo processo judicial para reconhecer a importância histórica das GE 750, a unidade 6.455 foi retirada do cemitério de locomotivas de Bauru e levada para o Museu Ferroviário Regional daquela cidade. Tendo tido diversos componentes elétricos e mecânicos roubados durante o tempo em que esteve abandonada, além de não existir mais linhas eletrificadas na região, essa russa certamente nunca mais poderá voltar a rodar. Mas após longos anos de espera, a mesma começou a ser lentamente restaurada em 2018.
Graças a estas 4 unidades preservadas e uma por preservar, a história de uma das mais incríveis locomotivas elétricas já construídas permanecerá viva. E essa foi a história das GE 750 2D mais D2 russas. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!